Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma de direito administrativo. Tem tanta coisa para falar e a vida é tão corrida que vamos tentar lembrar aqui no meio do caminho e qualquer coisa eu faço aquilo que eu já venho falando. Se eu lembrar de alguma coisa a mais, tudo eu vou colocando aqui na descrição do vídeo que fica no YouTube depois, tá bom? Primeiro de tudo, eu tenho acompanhado por alto o grupo. Infelizmente eu não tenho como ficar ali direto, porque o projeto também do lado de cá é grande, então falta tempo mesmo, mas eu sempre olho, sempre que possível dou uma olhada lá. E algumas coisas que me deixaram bem contentes, tá? Primeiro é agradecer a vocês também por essa valorização, essas contribuições que começaram a vir por parte de vocês. E é isso, né? Eu espero estar entregando também a vocês. Então, eu acho que é mútuo, né? Eu entrego uma boa aula na medida do possível, vocês também contribuem, isso aí. E a gente vai caminhando. Mas o que também me deixou contente ali em acompanhar vocês é que eu vi que teve alguma situação de, prova, como é que vai ser essa prova? Vai ser, não sei se hoje já vai estar definido, né? Mas vai ser online, não vai ser mais fácil, mais difícil. E aí eu vi algumas pessoas se manifestando, falando que, independente disso, o negócio é estudar. E, cara, eu fiquei muito feliz, que é isso aí mesmo, o negócio é a gente estar evoluindo, né? E isso aqui vai ser útil no dia a dia. Mais pra frente tem aí as outras, o pessoal que quer progredir na carreira vai precisar. Enfim, é, é para isso. É bem legal ver que vocês estão a fim de estudar e caminhar, que aí vai dar certo. Aí vai dar certo, a gente vai conseguir aprender. A aula de hoje está bem bacana, eu acredito, porque a gente vai falar dos poderes, então vai falar de poder de polícia. E tá, outro detalhe, então. Eu preciso que vocês estejam alinhados comigo, tá? Quem ainda não assistiu as outras aulas, fica aqui, assiste essa agora, olha, tenta entender. Mas com certeza você vai deixar um conceito ou outro escapar, porque eu preciso dar continuidade, não pode, cada aula ela já vai ficando um pouquinho extensa. Então não posso em cada uma dessas aulas ficar voltando muito, apesar de eu fazer sempre a revisão sempre que possível. Mas assim, você vai ter um aproveitamento muito melhor se você for lá na aula 1, 2 e 3, a gente já está na quarta aqui. Então assiste a 1, a 2 e a 3 se você não assistiu, tá? Eu vou botar lá no link de novo, vou botar lá no grupo o link de novo do meu Linktree. Ali você consegue com uma facilidade monstro achar a aula 1, 2 e 3. Não tem desculpa para não estar assistindo essa aula, cara. A 1, 2 e 3, você vai clicar ali no Linktree, vai aparecer uns botões, direito administrativo. Clicou, tem lá aula 1, aula 2 e aula 3. E está disponível, essas aulas estão disponíveis, estão abertas ao público, todo mundo pode ver. Então você pode assistir a aula 1, 2 e 3 para ficar nivelado, para a gente poder seguir numa boa, né? Eu gosto de receber o feedback que vocês estão entendendo, caminhando, então legal. E lá tem isso, tem alguns exercícios para fazer, tem a correção dos exercícios. Então, assim, cara, a qualidade está monstro. Aproveita, vai lá e faz. Não é porque o preço tá baixo que preço, né? Valorando assim, uma contribuição que foi, que não tem valor. O valor disso aqui está muito alto. Vai lá e aproveita. O Jonathan está se empenhando pra caramba aí para trazer, pô, a galera mais especializada. Então aproveita, faz isso. Eu andei recebendo alguns feedbacks. é, Teve oficial fazendo contato comigo, porque bom, tem gente aqui no grupo que conhece, que falou, e aí veio fazer contato, falou, elogiou, falou que as pessoas estão elogiando. Pô, muito obrigado. Muito bacana isso aí. E quanto ao estudo é isso, vocês precisam assistir as outras aulas e precisam também revisar. Aí ou vocês pegaram a apostila de vocês e fizeram as anotações de vocês, e volta e meia bate o olho lá e vai, ou pegaram esses slides aqui. O negócio é que vocês têm que olhar sempre, senão vai perdendo o conceito. Agora a gente já está em 4, 5 minutos aqui falando sobre essas coisas, eu acho que os recados já foram dados. Então vamos seguir, tá?
todo mundo que está aqui, ó, a partir da aula 4, eu não sei se ela vai ficar liberada no YouTube. Eu acredito que ela não vai ficar liberada para todo mundo mais, porque eu preciso conseguir capitalizar um pouquinho mais para conseguir ter esse tempo aqui. Mas o grupo do Jonathan vai estar sempre recebendo as aulas, então uma das coisas que você tem que fazer é tentar estar ao vivo aqui com ele, no horário que ele marcar, porque aí com certeza você vai assistir a aula, tá bom? A partir da 4 no YouTube, todo mundo que fez uma contribuição ali, eu vou querer o e-mail de vocês, que aí eu vou deixar para vocês verem, que é uma forma de dar uma valorizada em vocês também, e vocês me valorizarem, e a gente fazer um pessoal que está meio parado aí, se coçar para assistir a aula aqui e tudo. Vamos lá, 5 minutos, vamos começar. Então, como eu tinha dito, a aula de hoje é sobre poderes administrativos. Para começar, quando a gente fala de poderes, o que vocês vão lembrando? Vamos lá, nós temos os poderes orgânicos e o poder funcional. Já vou adiantar que a gente vai estar falando do funcional. Orgânico, quando a gente fala orgânico, está falando o quê? Da estruturação, do estádio, tudo. Quais são esses poderes orgânicos? Chuta aí, arrisca. Tenta me antecipar quando eu perguntar. Apesar de eu não estar ao vivo com vocês, eu não sei se eu estou aí agora, porque o tempo está corrido demais, então eu não sei se eu consegui entrar online com vocês, mas apesar disso, a dinâmica está aí. Você tem que tentar antecipar. É uma das técnicas de estudo. É você ficar lembrando, lembrando, lembrando. Só ver uma vez, você vai entender, com certeza, porque não é complicado cada pedacinho, mas é muita coisa. Então, viu uma vez só, vai cair no esquecimento. Então, toda vez que assistir a aula, tenta antecipar, volta lá e lê. Então, os poderes orgânicos são esses, né? Executivo, Legislativo e Judiciário. São os 3 poderes. Não tem muito mistério agora que a gente já falou sobre eles. Em outras aulas eu falo também, mas o que interessa para a gente agora aqui é o poder funcional. Esse é que a gente vai destrinchar hoje aqui na aula. Esse vai ser legal. Então, quais são eles? Olha lá, o poder vinculado, poder dever, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar normativo e o poder de polícia. É esses aí. A gente já andou falando de alguns deles, vai falar de novo e vai entrar na mente numa boa. Então, esses poderes aqui, isso que está interessando para a gente agora, ele vai decorrer do regime jurídico, ou seja, a supremacia do interesse público sobre o privado. Isso tudo vai justificar a utilização desses poderes, por que algumas pessoas têm esses poderes aqui, certo? Porque tem a supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, ela está agindo em prol, não é por causa de uma pessoa privilegiada tem aqueles poderes, não. Ela tem aquele poder para poder agir em nome de um público, de todos. Então, ela vai superar o privado e a decorrência de um regime jurídico que a gente vem estudando já das pessoas jurídicas e tudo mais. Então, vamos lá. Tá lá, ó. Essa supremacia desse interesse público, esses poderes, tudo isso aqui é para que se possa cumprir os direitos fundamentais. Vocês estão tendo aula de constitucional. Se quem não assistiu, quem não pôde assistir, tem aula de constitucional minha também lá, vai lá e assiste. Mas é isso aqui, ó, cumprir os direitos fundamentais. Tenho certeza que vocês já andaram vendo sobre isso aí. Então, todo esse poder, toda essa estrutura é para entregar ao cidadão isso daqui, ó, direitos fundamentais, correto? Então tá aqui, ó, essa é a amarela, é a que a gente vai estar estudando hoje, é o nosso objeto da aula, o nosso interesse. Ok, tudo isso aqui tem que ser feito dentro da legalidade, correto? Lembra? Lá nas outras aulas, legalidade pública, legalidade privada, diferente. No âmbito particular, você pode fazer tudo que a lei não proíba. No âmbito público, você só pode fazer o que a lei autoriza. Lembrou? Então, dentro disso, tem que estar dentro da legalidade. Então, isso aqui tudo, esses poderes que os agentes públicos vão ter para desempenhar suas funções, tentar chegar aqui e entregar uma supremacia do interesse público, entregar uns direitos fundamentais. Isso é um privilégio? É uma prerrogativa? Cara, de cara eu te digo que não é um privilégio, né? Não existe a figura de privilegiar ninguém, não. Não é um privilégio. Apesar de às vezes parecer, né? Mas não é um privilégio. É uma prerrogativa e dessa prerrogativa tem deveres que ele tem que cumprir. Ele vai ter esse poder e esse poder está em nome da supremacia do interesse público, mas ele tem deveres a serem cumpridos. Isso, esses poderes, nada mais é do que o instrumento que ele tem
para alcançar o interesse público. Certo? Quem? Quem são essas pessoas? Eu já deixei escapulir aqui na aula. São os agentes públicos, né? Os agentes públicos vão ter esses poderes, poder funcional, que está dividido aqui em vários poderes, como instrumento. Não é um privilégio, é uma prerrogativa, é um instrumento para que eles possam atingir esse bem público. Eu falei de dentro da legalidade. E se estiver fora da legalidade? E se ele sair desse âmbito legal? Ele está indo para o abuso de poder. Correto? Legalidade pública, você só pode fazer tudo aquilo que a lei autoriza. Se você está agindo fora do que a lei autorizou, aí eu botei esses dois bonequinhos ali, ó, a menina está fazendo um círculo. Se você está fora do círculo, você está indo para o abuso de poder. Porque você não está cumprindo o que foi determinado legal e a legalidade pública é somente o que a lei autoriza. Certo? E quais são essas formas? Como é que você pode estar abusando de poder? Se você passou do âmbito da legalidade ali, que estava previsto. Ou é um excesso de poder, ou pode ser um desvio de poder. Quando que acontece o excesso de poder e quando que acontece o desvio de poder? Já sabem, já viram em alguma outra aula. Vamos lá, excesso de poder. Você excedeu o seu poder, certo? Isso é o excesso de poder. É legal trabalhar com as palavras, que aí você lembra e na hora você mata lá a questão. Ó. Você excedeu o seu poder. Então é um vício de competência. Você não tinha competência para fazer aquilo. Você se excedeu. Você foi além. Não tinha competência e foi além. Então é um vício de competência. O abuso de poder na modalidade excesso de poder. É um vício de competência. Ele extrapola os limites da competência. Ele não tinha competência. Certo? Esse ato vai ser anulado por abuso de poder. E o desvio de poder? No meu âmbito de gravação fica bem na... O negócio aqui que conta a gravação fica bem na frente dali. Então não vou ler com vocês, mas vocês estão lendo aí. Então, mas assim, o desvio de poder, o que acontece? Ele tinha até a competência, tá? Ele tinha competência para aquela determinada ação que ele tomou. Só que ele agiu com uma finalidade diferente. Ele desviou a finalidade. Porque a finalidade do ato, ele não tem que ser sempre público. Ele tem que estar buscando um interesse público. Ele desviou o poder, então ele também vai ser anulado por abuso de poder. Ou seja, vai transferir um servidor? Ok, ele pode transferir um servidor, mas isso tem que ser no âmbito do interesse público, do interesse... Por quê? Porque precisa. Então, agora por uma picuinha. Ah, não fui com a cara dele, não gostei, a gente brigou, então eu vou transferir. Ele desviou o poder. Ele tinha competência para transferir? De repente ele tinha, ele podia. Se ele não tinha, ele está no excesso de poder. Mas a gente está falando de um cara que tinha competência. Era ele mesmo que ia transferir dentro dos parâmetros normais, legais. Era ele, aquela autoridade que executaria a transferência. Aí ele foi e transferiu. Ou seja, ele tinha essa competência? Tinha. Mas ele transferiu de modo legal? Não. Ele transferiu porque ele brigou, porque ele não foi com a cara. Então ele desviou o poder. Também é um abuso de poder. Correto? Seguindo, agora vamos falar deles. Cada um deles lá. Poder vinculado, que é um poder-dever. Já falamos em outras aulas, vamos repetir aqui. O poder vinculado é um poder-dever. Por quê? Porque ele não tem muito o que fazer. Está tudo vinculado na lei, está tudo descrito. Uma vez que aquelas condutas descritas na lei, aquelas situações, aquelas circunstâncias ocorreram, não resta outra coisa para aquele agente público a não ser fazer o que a lei está mandando ele fazer. Por isso que é um poder-dever. Tá vendo? Ó, deve executar exatamente o que a lei estabeleceu. Ele não tem muito o que sair, é um dever dele. Ele só vai conferir. Ó, realmente isso aqui aconteceu, esses requisitos que a lei diz estão aqui, então eu tenho o dever de fazer determinada coisa, certo? A administração pública está obrigada a realizar. Aí vamos botar o exemplo aqui. Licença remunerada, paternidade, nascimento ou adoção. Não tem mais diferença hoje em dia. Nascimento ou adoção, ele comprova que nasceu o filho, ele tem direito à licença remunerada de paternidade pela quantidade de dias que a lei estabelece. Não cabe ao
ao agente público, ao chefe dele, olhar e falar assim: cara, mas aqui o setor está muito tumultuado, então não vai dar para te dar essa licença agora não. Não cabe, é um ato vinculado, entendeu? Conseguiu ficar claro aqui agora com exemplo? Ele não tem o que fazer. Uma vez preenchidos os requisitos, ou seja, licença remunerada, paternidade, é quando nasce um filho ou quando adota. Ele nasceu o filho, ele provou que aqueles requisitos aconteceram, então ele tem direito à licença e o chefe não tem o que fazer, ele tem que entregar a licença. Não pode nem mudar também, não, a licença era de tantos dias, eu vou te dar um pouquinho menos aqui, porque não pode. Ele está vinculado, não tem o que fazer. Aconteceu, por isso que é um poder vinculado, poder-dever. Lá não cabe qualquer juízo diverso, conceder ou não, reduzir os dias, etc. Tento colocar bastante aqui tudo que a gente está falando, porque vai ter gente que vai usar esse material como material de estudo, né? Para ficar revisando. Então, tá tudo aí. Agora já é diferente no poder discricionário. No poder discricionário, ele tem já uma margem de escolha. A gente já falou deles também, então você pode ir me antecipando aí, lembrando na frente, já na sua mente, o que eu vou falar aqui. O poder discricionário ele tem uma margem de escolha, mas ele tem uma margem total de escolha? Ele pode escolher o que ele quiser? Não. Nós vimos que algumas situações ali estão previstas, ele tem uma margem do que a lei deu. Ó, daqui até ali você pode ir. A quem ou além você está errado, você saiu da legalidade. Certo? Então lá, existe uma margem de escolha. Essa margem de escolha, dentro desse parâmetro que a lei estabeleceu de margem de escolha, é o mérito administrativo. Então a lei veio e disse que daqui até ali você pode ir. Então daqui até ali, qual for a atitude que você tomar, você está dentro da lei, dentro daquela régua. Então essa é o que a gente chama, dentro dessa régua, o que você pode caminhar dentro dessa régua é o que a gente vai chamar de mérito, é o mérito administrativo. O administrador tem essa prerrogativa, ele vai poder verificar o que é mais oportuno, mais conveniente para aquele momento, correto? Olha lá, conveniência e oportunidade. O que é mais oportuno eu fazer, mais conveniente dentro desse parâmetro aqui? E isso aqui, um mérito administrativo, cabe ao administrador, cabe ali ao executivo, a figura de quem está administrando, de quem tem aquele poder, caminhar nisso. Então, o Poder Judiciário ele pode vir e avaliar esse mérito, falar, não, mas eu achei que essa conveniência e oportunidade que você usou aqui não está legal não, seria melhor que você fizesse de uma outra forma. O Poder Judiciário ele pode vir entrar nessa seara? Não, ele não pode. Tá? O Poder Judiciário, neste caso aqui, do mérito administrativo, ele não pode. Porque não agiu fora. O Poder Judiciário poderia se ele agisse fora da lei. Se ele extrapolasse lá os limites da margem ali de escolha que a lei estabeleceu para ele. Aí o Poder Judiciário poderia, porque ele estaria já transformando esse ato em ilegal. Agora, se ele está dentro dessa régua, se ele está dentro desse limite de escolha, lá para baixo ou lá para cima, mas dentro dessa régua, ele está na legalidade. Se ele está legal, o Poder Judiciário não pode vir e interferir nisso. Porque aí não seria mais. Aí ele estaria interferindo na esfera do outro poder, no executivo. E aí não estaria respeitando a divisão dos poderes. Então não pode. O Poder Judiciário, neste caso do mérito administrativo, desde que ele esteja dentro dessa régua, não vai poder fazer nada, certo? Lembra, aqui eu coloquei aqui de volta o que a gente já viu nas aulas anteriores, para a gente poder lembrar desse poder discricionário. Ó. A gente já falou disso, que rompeu até o gema aonde ali? No objetivo e no motivo, no objeto e no motivo, certo? Finalidade, forma, competência, eles vão estar ali já. A forma, às vezes o cara tem sim uma margem de escolha, existe mais de uma forma ali que ele pode expressar, mas tradicionalmente ali, ó, objeto e motivo. Então vamos ficar com isso que é o tradicionalmente. Lembra que a forma, a depender, num caso ou outro ali, ele vai até ter também. Aqui existe uma análise de conveniência e oportunidade, ou seja, no objeto e no motivo. Volta à aula anterior, assiste de novo, pega, porque se você não entendeu isso, ou então pega os seus resumos lá. A gente já falou disso, ó, a forma deixei um amarelo ali para você lembrar que tem uma particularidade. Mas a apostila não desceu nesse detalhe, não vamos descer, que o que a gente tem que ver aqui é o que está dentro daquele cronograma ali, certo? Para fazer essa prova aí, caminhar e bem, e show de bola, vai embora para frente. Depois, se a gente quiser
aprofundar, se precisar, a gente volta e estuda mais a fundo. Então aqui a licença para tratar de interesse particular e remoção a pedido. A gente sabe que essas têm ali um poder discricionário da administração. Não existe uma regra. Quer dizer, existe uma regra, mas não existe uma vinculada assim. Ele tem que conceder para você a licença para tratar de interesse particular. Não. Ele vai poder caminhar, ver qual é o melhor momento, se é mais conveniente, oportuno naquele momento conceder essa licença ou não. Então, viu? Ele pode ou não conceder porque a lei assim estabeleceu e ele ali, ó, critério de conveniência e oportunidade. Também é a lei que vai determinar, né, essa margem e tudo mais. Tem aqui uma outra situação que ele acaba tendo ali um poder discricionário, que é o seguinte: quando a própria lei ela traz conceitos jurídicos indeterminados. O que significa isso? A lei trazendo conceitos jurídicos indeterminados. E aí acaba que o executivo, ali na hora de administrar isso, ele tem que entender e ver como é que ele vai fazer aquilo ali, qual é a régua que ele vai utilizar mais ou menos ali. Que é o seguinte, vamos lá, por exemplo. Ele fala que vai ser punido alguma coisa por conduta escandalosa. Olha aí, isso é um conceito jurídico indeterminado. Por quê? Porque não está muito bem fechado. O que é uma conduta escandalosa? Conseguiu perceber que ele vai ter aí um parâmetro para caminhar? Para dizer, ó, até aqui eu acho que é uma conduta escandalosa, ali eu acho que não, entendeu? Isso é um conceito jurídico indeterminado. Ele deixou uma certa margem de escolha para o administrador ali valorar e dizer que é uma conduta escandalosa ou não, para aquele momento, para aquela situação, para aquele órgão, para aquele caso concreto que ele vai analisar e vai dizer que aquilo é uma conduta escandalosa ou não, certo? Dentro disso, tá ali, ó, discricionalidade, vai preencher esse conceito. A discricionalidade vai preencher esse conceito. Mas dentro disso nós temos uma zona positiva. Isso aqui eu tenho certeza que é uma conduta escandalosa e eu tenho uma zona negativa. Isso aqui eu tenho certeza que não é uma conduta escandalosa. E no meio ali fica uma zona de indeterminação. E é aqui que atua essa discricionalidade. Ele, ó, nesse meio. Então tem conduta que tem certeza que não é, tem conduta que tem certeza que é. É como se a gente tivesse naquela mágica que eu falei, ó. Certeza que não é, se você disser que é, pô, tu tá ilegal. Certeza que é, se você disser que não é, você também está agindo com ilegalidade. E tem um meio termo ali que fica meio que na discricionalidade mesmo. Não dá para saber muito bem se é ou não, vai ter que ser valorado no caso concreto. Por isso que é um conceito jurídico indeterminado. Então vamos seguindo. Eu não sei se eu estou indo rápido demais, porque eu sei que a quantidade de informações ela é muito grande. E eu volto a bater na tecla com vocês aqui, gente. Na hora que eu estou falando, as coisas provavelmente vão ficando claras. E aí tu consegue entender. Se você não voou, se você assistiu as outras aulas, se você não acabou se dispersando aqui, você consegue entender. Ou se você voltar lá no vídeo depois, você vai conseguir entender. Mas lembra que eu falei, tem que ter revisão, você tem que ter teu método de revisar. O ideal seria que você tivesse teu caderno, que você pega esses slides aqui e fique tentando antecipar, porque se toda vez que você for revisar, você precisar assistir todas as aulas de novo, cada aula tem o quê? 40 minutos, uma hora? Imagina, vai ficar muito pesado. Uma vez que você pega esses slides aqui e fique tentando decorar tudo que está aqui, lembrando os conceitos, eu te garanto que isso aqui, a gente já está aqui no meu relógio em 23 minutos. Isso daqui você revisa em 5 minutos depois. Depois que você já sabe os conceitos, você vai batendo o olho, lembrando e antecipando, entendeu? Eu sei que são muitos conceitos. Então, você só vai conseguir vencer isso se você não tem familiaridade com isso, revisando. Vamos seguir. Poder hierárquico. Aí aqui nós vamos voltar para aqueles conceitos lá do início. Talvez tenha sido na primeira aula, se eu não me engano, que a gente falou dos órgãos. Lembra? E aqui a gente começa a entender isso aqui, essa coisa de escalonar, de ter ali um que é superior, um que é inferior, para poder organizar mesmo a administração pública, tudo isso. Então aqui, ó, poder hierárquico. Nós temos os órgãos independentes. Lembra, na nossa aula gerou aquelas polêmicas, quem seriam os órgãos competentes? Que falei que são os órgãos de cúpula de cada instituição, ou seja,
executivo, legislativo, judiciário, cada um tem os seus órgãos de culpa, que eles são os órgãos independentes que eles estão previstos na própria Constituição. Ou seja, lá no Legislativo, a Câmara dos Deputados, a nossa polêmica na aula foi que eu peguei logo o Ministério Público, né? É porque eu trabalho lá. Então, assim, eu acabei usando ele como exemplo e, enfim, nós já falamos sobre isso. Ele, na minha concepção, tá? Mas existe lá as divergências. A gente já falou sobre isso, guerra vencida, vamos seguir, que é assim mesmo no direito. Então aqui a gente tem os órgãos, ó, órgão independente, órgão autônomo, órgão superior e órgão subordinado. Vai haver uma hierarquia ali, certo? Ó, essa hierarquia, ela tem que acontecer, gente, dentro da mesma pessoa jurídica, tá? O poder hierárquico, ele acontece dentro da mesma pessoa jurídica, lembrem disso. Poder hierárquico acontece dentro da mesma pessoa jurídica. E nós estamos falando aqui de direito administrativo, administração pública, a parte da parte militar, a hierarquia com outra. Deixa o professor que vai falar sobre isso com vocês, ou se eu me aventurar a entrar nessa parte, quando eu falar desse tipo de aula. Agora aqui, a gente está falando da administração pública no poder, na aula de direito administrativo. Dentro da mesma pessoa jurídica, tá bom? É que existe o poder hierárquico. Escalonamento vertical, organização interna. Então, olha lá, a administração direta com a administração indireta vai ter poder hierárquico? A administração direta está acima e a administração indireta está embaixo? Ou seja, existe uma hierarquia? Outra pergunta, administração versus o particular, existe uma hierarquia? E aí? Quem disse que sim, está se pegando aos aspectos de olhar assim no total, porque a ideia é, no povão, a ideia da coisa é essa, mas eu acabei de falar para você que é dentro da mesma pessoa jurídica. E voltando lá na primeira aula, a gente vai ver que a administração direta são pessoas jurídicas, União, Estado, Distrito Federal, municípios, e a administração indireta são outras pessoas jurídicas, lembra? Cria-se outras pessoas jurídicas, que a gente falou da fase, para tentar lembrar, a fundação, e aí vai, entendeu? Então, isso volta na primeira aula para vocês entenderem, para a gente não perder tanto tempo aqui. Mas o que eu quero que você lembre de lá são pessoas jurídicas diferentes, lembra? Pessoas jurídicas diferentes. Se são pessoas jurídicas diferentes, eu estou dizendo para você que o poder hierárquico ele acontece somente dentro da mesma pessoa jurídica, não vai ter poder hierárquico entre a administração direta e indireta, entre a administração e o particular. São pessoas diferentes, não tem poder hierárquico, tá bom? Não é o poder hierárquico que a gente está falando. E aí dentro desse poder hierárquico vai surgir algumas situações, que é o quê? Poder de dar ordens, poder de fiscalizar e controle, poder de resolução de conflitos, poder hierárquico disciplinar. Hierárquico disciplinar. Temos o poder disciplinar, nós vamos falar dele também. Aqui é o poder hierárquico disciplinar. E o poder de alteração de competência. Então vamos falar deles? Se tem o poder hierárquico dentro de uma mesma pessoa, aqui nos órgãos, só deixa eu voltar ali em cima, ó, nos órgãos eu coloquei que existe hierarquia entre órgão independente e órgão autônomo, porque o órgão, lembra que eu falei? Está dentro da pessoa. Que eu usei o exemplo do ser humano. Um ser humano é uma pessoa. Dentro dessa pessoa tem vários órgãos, mas está dentro da mesma pessoa. Então são órgãos diferentes da mesma pessoa. Aí sim, pode ter hierarquia, porque eu estou falando que dentro de uma pessoa, de uma mesma pessoa tem hierarquia. Correto? Seguindo aqui, poder de dar ordens. Aí, se eu tenho o poder de dar ordem, a outra pessoa tem o dever de obedecer, certo? Dever de obediência. Poder de dar ordem, dever de obediência. Essa ordem ela pode ser direta, que é individual. O chefe chega e dá ordem para fulano, fulano vai lá, faz isso, aquilo outro. É uma ordem direta, é individual, para aquele cara, para aquele servidor, certo? E essa ordem, ela pode ser formal. O que é uma ordem formal? É uma ordem que ela não é direta, não é individual para um servidor. É uma ordem que quem está acima ali pode dar ordem, ele vai fazer, mas ele vai fazer ela geral, abstrata para todo mundo ali observar aquilo. São as portarias, instruções normativas, ato normativo infralegal. Essas instruções normativas é ordem, você deve agir de acordo com o que ela está mandando, mas ele não pegou para uma pessoa, vai servir para várias, entendeu? Esse é o poder de dar ordem na forma formal,
Ele vai lá e edita uma portaria, uma instrução normativa. Agora vamos lá, que está circulado de amarelo aí. Todo esse poder de dar ordens. E se essa ordem for manifestamente ilegal? Essa aí a gente escuta muito, né, na nossa vida. Tá, isso aí fala desde o recruta lá. Ordem manifestamente ilegal. Ordem manifestamente ilegal. O que acontece? Ela não deve ser executada, certo? Não se cumpre. Mas nasce o dever de representar aquela autoridade que está dando ordem manifestamente ilegal. Nasce para que ele não tem que executar aquela ordem que é manifestamente ilegal. Ele está vendo que é uma ordem ilegal, se ele executar, ele também vai estar agindo em ilegalidade. Ele viu, ele não foi enganado. Não estou falando de um cara que não conseguiu perceber que aquela ordem é ilegal porque ela poderia ser legal, ela passou desapercebida. Não, estou falando de uma ordem manifestamente ilegal. Ele percebe que a ordem é ilegal. Ele não deve cumprir. Uma vez que ele cumpre, ele também está em ilegalidade. E ele percebe que o cara está dando ordem ilegal, nasce para ele o dever de representar aquela autoridade para que uma outra autoridade acima dela tenha conhecimento que ela está dando uma ordem, que ela está dando ordem ilegal e possa corrigir isso, possa fiscalizar, tá ali embaixo, é outro poder. Poder de fiscalizar e controlar essa pessoa que está dando ordem manifestamente ilegal, certo? Poder de fiscalizar e controle. É um poder-dever. E uma vez que ele identifique nessa fiscalização que um ato é ilegal, ele tem o poder-dever de anular esse ato. O superior ele deve anular um ato que é ilegal, ou se ele vê que não é mais oportuno, não é mais conveniente, ele vai revogar aquele ato. Anular para o ato ilegal, revogar para uma oportunidade de conveniência. Também já falamos disso. Poder de resolução de conflitos. Se as pessoas que estão abaixo deles estão em conflito, as pessoas, eu falei pessoas jurídicas, né, dentro de uma mesma pessoa, os agentes que estão abaixo deles, se os órgãos estão em conflitos, ele que está acima, que é o superior, ele vai ter o poder de resolver esse conflito. Então vamos lá, exemplo, nós temos dois órgãos, dentro da mesma pessoa, dois órgãos, ele está discutindo de quem é a competência. Um órgão fala que a competência não é dele, é do outro, e o outro fala que é do outro. A fala que é de B, B fala que é de A. E aí, existe lá um superior que vai poder vir e resolver aquele conflito de competência dizendo de quem é a competência. Isso também pode o judiciário, tá? Isso pode o judiciário, porque aqui não está entrando em mérito administrativo, ele só está resolvendo uma coisa que está lá. Eles só estão em conflito, mas não é mérito administrativo. Então ali, ó, ok, o judiciário aqui pode até entrar na seara, se ele for chamado para isso. Poder hierárquico disciplinar, né? Que vai aplicar sanções disciplinares e tudo mais por conta disso. E aqui o poder de alteração de competência. Como que ele altera aquela competência? Ali em cima eles estavam em conflito dizendo que não sabia de quem era a competência disso. A competência é sua. Agora ele pode alterar essa competência. Como? Delegando para alguém. Ele vai delegar para outra pessoa fazer, desde que esteja autorizado a fazer aquilo. Ele vai delegar ou ele vai avocar para que ele faça. Ele como superior avocou. Não, olha só, deixa que eu que vou fazer isso aqui. Isso é a avocação, certo? Eu já falei disso também, a delegar. Você pode delegar para quem está abaixo, com certeza, né? Nessa cadeia hierárquica, você pode delegar para quem está abaixo. Uma vez que você delegou para quem está abaixo, se aquela função era de quem estava abaixo de você pode avocar. Mas a avocação, ela é excepcional, ela não é para ser feita corriqueiramente. Por quê? Porque se ele delegou era para aquela outra pessoa ter feito, cumprido com maestria aquele procedimento. Se ele precisou avocar, fica uma ideia de que aquela pessoa não executou de forma legal e ele precisou avocar para fazer de forma correta aquilo. Então, não é a regra, tá? A avocação. Agora, a delegação, ela pode acontecer no mesmo nível. Não é para um subordinado, está no mesmo nível. Pô, cara, vou delegar aqui para você. Aí o outro cara que é igual a você, pegou aquela função ali para fazer. Neste caso, que está no mesmo nível, não cabe avocar. Não, me dá aqui agora que eu que vou fazer. Ele está no mesmo nível. Você não tem essa coisa de... Aí você perdeu essa coisa aqui de ficar fiscalizando e controle, porque ele está no mesmo nível. Você não tem esse poder hierárquico sobre ele, para fiscalizar, controlar e avocar agora para você. Conseguiu entender? Ó, atenção. A delegação poderá ocorrer no mesmo nível hierárquico. Não irá caber avocação neste caso.
você também só deve delegar parcela da sua competência. Você não pode delegar tudo que você tem de competência, porque aí você está mascarando a lei, né? A lei te deu aquele monte de atribuição, você não faz nada, tudo delega. Não pode. Agora, entendeu, né? A vocação, numa linha horizontal ali, por que ela não cabe. Seguindo, agora vamos para o poder disciplinar. Ele não é apenas de punir, mas também de fiscalizar, certo? Esse poder disciplinar, ele vai poder punir alguém que agiu de alguma forma errada ali na administração, mas ele também vai poder fiscalizar, para ver se está tudo correndo certinho. E essa fiscalização e punir não é apenas aos agentes públicos, ou seja, esse poder disciplinar da administração pública, ele não vai incidir, eu poderia ter botado essa palavra aqui, vai ficar melhor aqui, vocês coloquem de vocês, ele não vai incidir apenas sobre os agentes públicos, tá? Esse poder disciplinar vindo da administração pública, que a gente estava falando que sempre dos agentes públicos, ele não vai incidir somente em agentes públicos. Esse poder, ele caberá a particulares que tenham um vínculo jurídico especial com a administração pública, certo? A partir do momento que aquele particular tem um vínculo com a administração pública, nós vamos ver os exemplos aqui, cabe à administração pública também pode vir com poder disciplinar em cima daquela pessoa. Então vamos lá, olha lá, contratos. Realizou um contrato com a administração pública. Nos contratos, quem trabalhou já com contrato, aí, quem teve essa experiência, sabe que tem cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes nada mais são do que um poder disciplinar da administração pública contra aquele contrato ali. Ele vai poder ter uma punição a depender do que aconteça ali. Alunos da rede pública. O aluno da rede pública, ele está matriculado numa faculdade pública, por exemplo, ele está matriculado, então ele tem um vínculo jurídico com a administração pública, um vínculo daquela matrícula. E ele pode sofrer algumas sanções, porque ele não respeitou as regras da faculdade, e por aí vai. Numa escola pública também. Aí ele vai ser suspenso, tá vendo? É uma punição. Ser suspenso, ele deixa de assistir uma determinada aula, ele deixa de usufruir daquilo ali, daquela aula. Então é uma punição. E você percebe ali que ele sempre tem ali um vínculo, né, jurídico ali. O preso dentro do sistema penitenciário, ele está com vínculo, ele é o preso, ele está custodiado, ele tem que seguir as regras, e se ele não seguir, vai ter uma punição disciplinar que nada tem a ver com a punição do judiciário aplicada a ele, tá? Aquela punição penal que deixou ele preso. Lá é uma punição disciplinar porque ele tem um vínculo e ele não cumpriu as regras do estabelecimento. Então, assim, vai poder ter um poder disciplinado do diretor do presídio sobre aquele lá que tem um vínculo, que é o preso. Certo? Então vamos lá, vamos seguindo. Agentes públicos. Ah, tá. Por que eu botei ali agente público e uma interrogação ali? Por quê? O agente público vai ser o poder disciplinar? Se for contra um agente público. Galera, eu dei uma parada aqui, né, no pensamento. Não sei se vocês perceberam aí na voz, mas é que eu tô na madrugada gravando pra vocês, hein. O cansaço já tá assim, não extremo, mas vamos lá. Então, quando é contra o agente, quando a gente está falando de um agente público que cometeu algum desvio ali, ou vai ser o poder disciplinar hierárquico, que a gente acabou de falar agora ali. Não é só o poder disciplinar pura e simplesmente aqui, que esse poder disciplinar que a gente está falando agora, que esses vínculos e tal, é o poder disciplinar hierárquico. Ok? Por isso que eu não falei dele lá, eu deixei só o poder disciplinar hierárquico, porque a gente ia entender ele esse aqui. Que é diferente do poder de polícia. Ok? Poder disciplinar é diferente do poder de polícia, nós vamos ver isso. O poder de polícia ele vai falar com o cidadão em geral, com todos, mesmo sem vínculo sem esse vínculo aí que eu botei, tem que ter um vínculo administrativo, né? Então vamos lá, diferente. Poder disciplinar é para quem tem um vínculo. Poder de polícia nós vamos ver daqui a pouco. Então, como a gente está falando de punição, a gente tem que lembrar que punir alguém não é assim.
vai lá e pune e acabou. A pessoa tem direito a se defender. Então, para que ocorra de forma lícita isso, sempre vai precisar de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, onde a pessoa vai ter oportunidade de defesa. Então, ali dentro do PAD, ele vai poder se defender. E aí sim, ao final, ele pode sofrer uma punição. Tudo isso aí. A pergunta é: todo esse poder disciplinar é discricionário? Lembra que a gente falou? Discricionário e vinculado. Vinculado ele está obrigado a fazer. Discricionário ele tem uma margem. Ele pode ou não punir? Digamos aqui, olha, achou alguém, viu? Ele pode ou não punir? É discricionário? Tem uma discricionariedade para punir ou não alguém? Existe essa discricionariedade no poder disciplinar? O que vocês acham? Ó, em regra, sim. Mas não sobre a punição em si, mas na graduação da pena. Por quê? Punir, ele tem que punir. Uma vez que eu cometer um ilícito, não cabe a ele falar, não, você eu vou passar a mão na cabeça. Não, é porque dentro, a própria lei, lembra, a discricionariedade, ela só ocorre na margem que a lei te entrega. E a lei entrega que aconteceu aquilo, tem que punir. Provado que aconteceu aquele determinado, tem que punir. Então você tem que punir. O que acontece é que na própria lei, às vezes, ela vem dizendo que você pode punir de tal forma, menos severa, até tal forma mais severa, a depender do caso concreto. Então aí sim existe uma discricionariedade que você vai valorar no caso concreto quanto à gravidade daquela conduta e qual das penalidades você vai aplicar dentro daquele parâmetro que a lei já te deu. A menos grave, a mais grave, de acordo com a gravidade do que foi cometido. Correto? Então, sublinha ali a gradação da pena. Agora eu botei essa atenção aqui. Por quê? Porque se a conduta se enquadrar numa de demissão ou cassação de aposentadoria, são condutas que a lei já disse que gera demissão ou cassação de aposentadoria, ela vinculou. Está enquadrado naquela conduta, tem que demitir. Não cabe ele aplicar uma sanção mais leve, porque a lei vai dizer, para esse tipo de conduta é demissão. Então, não tem mais o que ele fazer. Foi constatado que aquela conduta foi realizada, é aquela conduta que é punida com demissão, a punição tem que ser demissão ou cassação de aposentadoria. Tá vendo ali? Essas duas ali, obrigatória. Certo? Agora vamos para outro, poder regulamentar e normativo. Ou seja, aqui é normatizar, é dar uma legisladazinha, é dar uma de legislativo. Você vai criar alguma regulamentação. Então é executivo normatizando, regulamentando alguma coisa. É a administração editando atos gerais e abstratos, tá vendo? Nós temos regulamento executivo, regulamento autônomo e regulamento autorizado. O que é um regulamento executivo, um autônomo e um autorizado? Vamos falar sobre eles. O regulamento executivo é um decreto, é a regra. O que acontece? Tem a lei, é o clássico, olha lá, vai regulamentar uma lei. Interpretar a lei, tem a lei. Às vezes a lei não consegue ser aplicada sozinha. Então vem o executivo, ele vai regulamentar, ele vai criar ali alguns regulamentos de como fazer cumprir aquela lei. O interessante é isso, é como fazer cumprir aquela lei. Porque só quem pode, ó, a lei. Porque a lei é ato normativo primário. Ou seja, somente a lei, que é um ato normativo primário, essa lei sim, ela está criando direitos, obrigações, ela cria um direito, ela cria uma obrigação e ela restringe direitos. E só a lei pode fazer isso. Então o executivo, quando ele vai regulamentar, ele não pode estar fazendo isso. Isso cabe à lei. Por quê? Porque a gente vive num princípio republicano. Então é o povo, todo poder emana do povo. É o povo é quem pode restringir direitos, criar obrigações. E ele faz isso através de seus representantes escolhidos. Então, é o povo e esses representantes do povo que estão escolhidos para criarem lei, estão lá no legislativo e não no executivo. Então, é só ele que vai poder criar lei. Então, esses regulamentos, eles servem pura e simplesmente ali para fazer com que a lei seja aplicada, para aplicar a lei de uma forma mais correta, para viabilizar muitas vezes a aplicação daquela lei, fazer com que aquela coisa realmente aconteça.
Então, é isso. Somente o povo pode, certo? Agora que eu expliquei isso, entendeu? Preciso que você entenda, porque eu vou dar uma bagunçada na tua cabeça, mas eu vou organizar ela. Vamos lá. Regulamento executivo. Ele pode, um regulamento, ele só vai fazer o que a lei autorizou. Tinha que ter uma lei. Ele pega aquela lei e vai regulamentar a lei. Então ele pode porque ele está dentro da lei. A lei vai dizer mais ou menos o que ele tem que fazer e ele só está dizendo como é que aquela lei vai ser cumprida, certo? Agora vamos falar aqui, ó. Regulamento autônomo. Também é para um decreto que acontece, ele não depende de lei para existir. Aí tu vai falar, caralho, pô, e foi palavrão aí, né? Vai falar, caramba, tu me disse aqui que tinha que ter uma lei, a lei agora tu tá falando aqui que não tem uma lei para existir. Calma. É, autônomo. Mas por quê que ele não tem uma lei? Ele até tem, né? Na minha concepção, usa isso no livro que ele não tem uma lei, ele até tem. Só que é a lei maior. É porque ele está previsto na Constituição. Entendeu? Ó, a justificativa está prevista na Constituição. A Constituição diz que o Executivo vai poder ter regulamentos autônomos, decretos autônomos. Quando? Quando for para organizar internamente, para ele se organizar. E eu entendo que isso aqui é até para aquele lance que a gente falou da independência. Eles precisam ser independentes, executivo, legislativo e judiciário. Eu não lembro se eu falei na aula aqui de administrativo, deve ter sido em aula de constitucional. Enfim, mas vocês também já devem ter tido, e se não tiveram, é isso. O legislativo, executivo e judiciário, eles têm que ser, eles são três poderes, que a gente começou a aula falando deles, eles são independentes e harmônicos entre si. Mas se eles são independentes, eles têm que poder se organizar. Se o que ele não pudesse criar regulamentos para ele se organizar, o executivo, aqui a organização interna, ele ia depender do legislativo para isso. Então eu entendo que aqui é até uma forma de independência para ele. Ele vai poder sim criar regulamentos autônomos, decretos autônomos, desde que seja para se organizar, sem inovar e sem criar despesas. Então tá bem tranquilo, entendeu? Então você vê ali que a lei ainda é quem pode inovar, criar direitos, obrigações e tudo, independente de ter esse regulamento autônomo. E o regulamento autorizado é o seguinte: é, no âmbito, não é autorizar a fazer lei, porque a lei quem tem que fazer é o legislativo. Ele não vai, vou abrir mão de fazer a lei aqui, faz a lei por mim aí. Não. Ele só vai autorizar que determinado órgão e tal faça regulamento sobre determinada matéria. Ele vai dar os parâmetros. Só que esses parâmetros eles vão ser bem flexíveis, bem mais abrangentes para aquele órgão que ele está delegando poder fazer essa regulamentação. E aí é legal, com as aulas vão ficando em aula 4, é legal que a gente vai concatenando as ideias, a gente vai encaixando tudo que a gente está aprendendo. Por que isso? Lá nas agências reguladoras, lembra que a gente falou? É ali, ó, é editar de acordo com a previsão de uma lei que vai estabelecer os limites. Acabei de falar para você aqui, ele vai entregar para algum órgão, alguma outra pessoa ali fazer ali uns regulamentos sobre aquilo, vai entregar uma abertura, um leque maior, mas ele vai dizer quais são os parâmetros. E aí, assim, essa pessoa que está recebendo essa delegação, ela vai preencher esse vazio que está ali, ó. E ele vai poder até estabelecer direitos e obrigações, que a gente acabou de falar aqui que só a lei pode. Mas ele está podendo em virtude de uma lei, que está dizendo que naquele caso ali ele pode. Isso acontece? Cara, por quê? Ó, agências reguladoras, eu botei como exemplo ali, a gente falou que isso, desde a primeira aula a gente falou que a gente ia bater nessa tecla para entender ela, porque ela é muito importante. Imagina uma situação de uma agência de tecnologia, que trata de alguma coisa de tecnologia. O que eu quero dizer com tecnologia? Por que eu botei esse exemplo? Porque a tecnologia ela avança de uma forma muito rápida. E o processo legislativo a gente já viu o quanto ele é demorado, o quanto ele é lento, vai para lá, vota, volta, isso, velho. Imagina se algo ficasse nesse lenga-lenga para ser aprovado. Quando ele fosse aprovado, já estava obsoleto. E a agência, ela ia ficar sem conseguir regular aquelas pessoas que ele precisa regular, que está trabalhando sobre aquilo. Então, assim, foi uma forma de fazer com que tivesse mais uma coisa mais dinâmica
e a gente não ficasse engessado e acabar não conseguindo nem evoluir. E ser assim, uma coisa que não teria sentido. Então, nesse sentido, quando se percebe isso, você faz uma lei mais abrangente, dando a possibilidade ali para que aquela agência reguladora ela possa até criar direitos e deveres dentro daqueles parâmetros ali, mas que ela possa, de uma certa forma, legislar sobre aquilo ali. Entendeu? Isso não tem uma previsão na Constituição Federal e a gente, hoje em dia, entende isso através da mutação constitucional. O professor de constitucional também já deve ter dito. A mutação constitucional é quando a gente tem um entendimento diferente sem alterar o texto. Então a gente não tem o texto dizendo que isso que pode ter um regulamento autorizado, um decreto autorizado que vai autorizar, mas a gente passou a interpretar a Constituição de uma maneira, apesar de não ter o texto modificado, a gente interpreta que isso é possível. Isso é a mutação constitucional. Botei ali expertise tecnológica, se você provar a teoria mudada, vamos seguir porque a gente já está em 50 minutos de aula. E vamos finalmente falar de poder de polícia. Então, poder de polícia é o poder que vai condicionar, restringir e regulamentar alguns direitos, certo? Esse é o poder de polícia e que a gente tem que tirar alguns vícios que a gente tem de achar que que o poder de polícia é só da polícia. Você vai ver que diversos órgãos eles têm poder de polícia e aí esvazia o xícara aí, esvazia de conceitos que você já tem para entrar com os conceitos corretos sobre isso. Lembra que eu falei lá na primeira aula que o direito administrativo ele não estava codificado em um único código? Eram diversos códigos. Eu trouxe essa curiosidade para você, ó, diversos códigos. O poder de polícia ele vem explicado no artigo 78 do Código Tributário Nacional Brasileiro. No Código Tributário vem falando que é o poder de polícia. E está ali, ó, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de atos ou abstenção de fato em razão de interesse público, concernente à segurança, à higiene, a ordem, os costumes, a disciplina. Aí você vai ler isso aqui, tá bom? Porque a gente já está com 52 minutos, vamos correr um pouquinho. Mas você vai ler aqui, e o interessante disso aqui que eu trouxe para você, primeiro o conceito está lá, é que ele está no Código Tributário, tá vendo? Agora vamos fazer ali a diferença. Poder de polícia e polícia judiciária. É a mesma coisa? Ó, polícia judiciária, poder de polícia. Cara, apesar do nome, polícia, elas são coisas diferentes. E nós vamos começar a destrinchar ele agora aqui. Ó, o nome polícia tem nos dois, mas são coisas diferentes. Vamos lá. Poder de polícia, a gente está falando de polícia administrativa. Polícia administrativa, a polícia militar é uma polícia administrativa, é a época lá do administrativo, do executivo, e assim vai. Mas, como eu disse, diversos órgãos vão exercer o poder de polícia. Então vamos lá. É um fim em si mesmo. Ela se completa. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é para ele mesmo. Ele vai lá, resolve o problema e acabou. Dentro daquela esfera ali do poder de polícia, você vai ver que ele vai, resolve e acabou. A não ser que alguns outros casos que pode ir, que vai lá para o judiciário e tal. Mas em regra, ela vai, resolve o problema e ela é um fim em si mesma. Ela resolve. Ela está ali para... Acabou. Entendeu? Olha lá, são condutas administrativas. Ela age sobre condutas administrativas, sobre bens, direitos e atividades. Ela vai restringir bens, ela vai restringir direitos. Será que eu tenho uma água aqui? Ela vai restringir bens, vai restringir direitos. Tenho. Ela vai restringir bens, direitos e atividades. Só um minutinho para molhar a garganta. Então vamos lá. Ela age sobre bens, direitos e atividades. Preventiva, na sua regra, na sua maioria das vezes, ela é preventiva. Ela está ali para prevenir, para que um ilícito não aconteça, para fiscalizar, tudo mais. Ela é para prevenir. Essa é a polícia administrativa. E às vezes pode acontecer ali a repressiva, nós já vamos falar. Vários órgãos podem exercer, desde que a lei assim estabeleça. A lei estabeleceu, deu poder de polícia para aquele órgão?
vários órgãos poderão ali estabelecer, poderão estar exercendo um poder de polícia, tá? Repressiva? Pode acontecer repressivamente, olha lá. Constatando um ilícito administrativo, a administração pública indo lá e aplicando uma sanção. A gente falou ali, né, agora há pouco, da administração pública aplicando sanções. Então, assim, nesse caso ali, ela vai ser repressiva. No geral, preventiva, certo? E a polícia judiciária? Então, vamos falar dela agora. A gente tem um meio que serve para ser utilizado na persecução penal, ou seja, ela não é uma conduta que ela é um fim em si mesma. A polícia judiciária ela não serve para resolver um problema, vai lá, resolveu e pronto, aquilo. Não, ela vai servir para fazer as investigações, para auxiliar o judiciário e para depois vai ter um inquérito policial lá e aí ele vai entregar aquilo para o judiciário. Então ela não é um fim em si mesma, ela é um meio, certo? E enquanto um está em condutas administrativas, ali ó, a gente está fazendo um parâmetro no lado, ou a outra está preocupada com ilícitos penais. Enquanto uma está em bem, restringindo bens, ó, condicionando, restringindo, regulamentando bens, direitos e atividade, a outra está pessoas. Ela é apenas repressiva. Porque a polícia judiciária só vai atuar quando já aconteceu um crime, ela vai lá e investiga, ela é repressiva. Apenas os órgãos estabelecidos na Constituição Federal podem exercer essa função de polícia judiciária. Aí nós temos a Polícia Civil, a Polícia Federal. A Polícia Federal acaba exercendo as duas polícias, né? Administrativa e judiciária. Mas a Polícia Federal, a Polícia Militar, nós temos a RDPJM, né? Também vai exercer papel de polícia judiciária. Então, estão previstas lá na Constituição Federal. Ah, sim, olha lá, a observação que eu coloquei ali para vocês. Esse poder de polícia, dessa polícia administrativa, desse poder de polícia todo aqui, em estado de defesa, em estado de sítio, que são situações excepcionais que o Brasil pode passar, vai ocorrer uma ampliação ainda desses poderes, tá? Desse poder de polícia. Ele vai ser ampliado. Não vamos entrar nessa seara porque a apostila, para esta prova, não foi a fundo nisso, mas lembre disso aí, já é o suficiente. Polícia administrativa versus serviços públicos. Só fazer um parâmetro aqui de diferença bem básico lá. A polícia administrativa ela vai restringir direitos. O serviço público ele vai ampliar. Ele está ali para te entregar mais direito, enquanto o outro está para restringir. E aí nós temos a supremacia geral, é aquela que existe em função de todos, é uma supremacia da administração pública contra todos, e uma supremacia especial. A supremacia especial é aquela que a gente falou que decorre de um vínculo. Tem um vínculo jurídico, ela acaba tendo uma supremacia por ter esse vínculo especial com a administração, que são os presos, os alunos, a gente falou agora há pouco no outro estado. Essa supremacia geral é essa que a polícia administrativa tem. Lembra que eu falei? Nós vamos falar já do poder de polícia. Esse poder disciplinar é só para quem tem um vínculo administrativo. Agora há pouco eu falei. Então agora você já está sabendo que no poder de polícia é que ele vai falar com todos em geral, que é a supremacia em geral, em função de todos, certo? A outra, a supremacia especial, é o poder disciplinar. A gente falou agora há pouco, tem um vínculo, aí a gente está falando de poder disciplinar. E eu não botei animação naquele ali não, né? Então vamos lá. Agora nós vamos falar aqui de ciclo de polícia. Ciclo de polícia, aí nós temos aqui a fase da ordem, a fase do consentimento, da fiscalização e da sanção. É um ciclo e aí ele volta e começa tudo de novo, é um ciclo sem fim. Vamos lá. É o caminho percorrido até chegar à sua finalidade. Tem uma finalidade a ser atingida e tem um caminho a ser percorrido, e o caminho é esse daí. Ó. São 4 fases. Primeiro é uma ordem de polícia. Geralmente a legislação que vai vir já trazer isso. Então a lei vai dizer o que pode e o que não pode fazer. Uma ordem. Um consentimento. Fiscalização e sanção de polícia. Eu dei uma acelerada aqui porque eu vou começar a falar de cada deles, estava adiantando. Ó. Olha lá, o ato praticado, conceito mais amplo, a própria fase legislativa. Uma ordem diz o que pode fazer e o que não pode fazer. Aí vem o consentimento. O que é o consentimento? Essa fase ela vai ocorrer quando está previsto na ordem. Ou seja, a ordem ela pode prever que
para exercer determinada atividade, ele precisa de um consentimento. E aí, essa é a fase do consentimento. Nem toda vai ter, quando tiver, é porque a ordem lá, a primeira, assim estabeleceu. Se ela estabeleceu, aí vai ter que passar por essa fase de consentimento. Ou seja, precisa adquirir uma licença para determinada coisa, precisa de uma autorização, e a gente já viu que licença é vinculada, autorização é discricionária. Certo? A fiscalização, que serve para verificar se aquilo ali tudo está sendo cumprido, tem que fiscalizar, né? E uma sanção. A sanção ela vai acontecer quando aquilo ali foi feito de forma errada, tem uma sanção. Não está sendo cumpridas as regras. Aqui tem uma situação, alguns sempre vão ter. Qual que você acha que sempre vai estar presente? É a ordem e a fiscalização, né? A ordem de polícia e a fiscalização. Esses sempre vão estar presentes. O consentimento nem sempre, só quando estabelecer. E a sanção também nem sempre, só quando agir de forma errada, diferente. Delegação do poder de polícia. Eu posso delegar o poder de polícia? O que vocês acham? A gente falou do poder de polícia, supremacia geral contra todos, né? E aí o cara tem aquele poder de polícia, ele pode delegar para que outra pessoa exerça o poder de polícia? Vamos lá, o poder de polícia é exercido por diversos órgãos, estabelecido por lei. A gente já falou que não é só a polícia ali do jeito que a gente está vendo. Diversos órgãos estabelecidos pode estar ali tendo poder de polícia. Ele é originário, ele nasce, esse poder de polícia, ele nasce com a administração direta, tá? Ele é da administração direta. Lembra? Primeira aula, administração direta, administração indireta. Administração direta, União, Estado, Distrito Federal, Município. Então vamos lá, ele nasce ali, na administração direta. É dele que provém. Ele pode delegar? A administração direta ele pode delegar? Se ele pode delegar para quem? Cara, sim, a administração direta ele vai poder delegar para as pessoas da administração indireta de direito público. Elas até precisam dessa delegação. Imagina se ela não tivesse o poder de polícia, algumas não poderiam nem exercer a sua atividade. Imagina uma agência reguladora sem o poder de polícia, sem poder aplicar uma sanção, sem poder fiscalizar, ficaria inviável, né? Então, sim, a administração indireta de direito público, a administração direta pode delegar para ela. Quando criar essas pessoas, criou uma agência reguladora e junto com essa nova pessoa que ele criou, ele vai delegar algumas funções que dentro delas tem o poder de polícia. Como eu disse, elas necessitam dessa delegação para exercer atividade, essas agências reguladoras, certo? Vou ter aí os exemplos dela. Agora vem a outra pergunta. Tá, poder de polícia, originário da administração direta. Quando a administração direta cria pessoas da administração pública indireta, ele pode, junto com aquela criação, delegar poderes de polícia para que ela possa exercer fiscalização e tudo mais. Agora a pergunta é, e para a iniciativa privada? Eu tenho uma concessionária de serviço público, exercendo um serviço público, né? E ele pode delegar poder de polícia para essa concessionária de uma empresa privada? Aí não, tá? O Estado é para um lado, a iniciativa privada para o outro. Não, não pode delegar para uma iniciativa privada poder de polícia, tá? Ele não pode. A administração pública... Ah, tá. Então aqui é o sono, galera. Que bater o olho e lembrar. Vamos lá. Administração pública indireta de direito privado. Olha ali do lado. Eu falei que ele podia delegar na setinha depois ali da planta, da administração direta para baixo. Ele poderia delegar para a administração indireta de direito público. O que eu estou perguntando agora é se ele pode delegar aqui embaixo, a administração pública indireta de direito privado. Aquela empresa pública, sociedade de economia mista. Ele pode, para essas da pessoa jurídica da administração pública indireta, criada pela administração pública direta, essas pessoas, mas a de direito privado, ele vai poder delegar poder de polícia? E aí a resposta aqui já é um depende, tá? Depende porque a gente vai ter que ver alguns requisitos, ó. Se aquela pessoa pessoa pública, mas ela é de direito privado, se ela tem esses 3 tópicos aqui, ó, exclusivo serviço público de Estado, o capital social é majoritariamente público e ela não atua em regime de concorrência, aí sim ela vai poder
delegar, tá? Agora, mesmo delegando para essas pessoas aqui, daquela fase que a gente falou ali em cima, ó, do ciclo de polícia, a fase de ordem de polícia ele não pode. Porque, como eu te falei ali em cima, se você ler do lado da ordem de polícia do 1, é ato praticado, o conceito mais amplo é a própria fase legislativa. Ele não pode delegar que vá legislar sobre. Então, a fase da ordem de polícia ele não pode. As outras talvez ele possa, ele vai delegando, vai ver. Mas a ordem não, porque pressupõe função legislativa, poder regulamentar. A gente acabou de ver no slide anterior que o poder regulamentar vai emanar, todo o poder emana do povo. Então tem que ser através de seus representantes. É o povo que faz, mas ele vai fazer através de seu representante. Não pode ser uma empresa que é uma pessoa de direito privado fazendo isso, tá bom? Ali em cima o que eu coloquei são atividades acessórias, tá vendo? Que já veio direto. Ela não constitui poder de polícia em si, tá? A gente tem a figura do radar ali. Ele só é um meio que está auxiliando no exercício desse poder. Por isso pode ser executado por particulares e até mesmo equipamentos. Que faz a atuação, quem faz a atuação é a administração pública. Aquilo ali é só um equipamento, é só um meio pelo qual está indo. Não é ele que está atuando, por isso que pode. Essa aula ficou grande, hein? É porque essa fase, a gente vai começando a ter bastante conteúdo, né? E aí, vamos lá. Botei aqui um pouquinho porque foi interessante, teve uma discussãozinha sobre a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, ela está prevista no artigo 144, parágrafo 8º. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Aí vai lá para o 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à produção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí a grande pergunta está lá na Constituição. A grande pergunta era: eles vão poder ter outros poderes de polícia, assim vai? Lembra que eu falei que qualquer órgão, desde que a lei estabeleça, pode? E assim o STF vem entendendo. Atualmente o STF entende que o rol que está ali em cima, ele não é taxativo. E que os municípios podem incluir outras funções ali, uma vez que o poder de polícia pode ser exercido por diversos órgãos, e o órgão que é a Guarda Municipal também vai poder exercer poder de polícia, desde que legalmente autorizado. E quais são as características do poder de polícia? Ele é discricionário, ou seja, na sua grande maioria, ele vai ser discricionário. Vamos botar assim, melhor assim. O agente público ele vai ter ali uma margem para atuar ou não, para valorar. Esse é o poder de polícia, na sua grande maioria. Mas ele é todo? Não, não é no todo. Porque a gente acabou de ver que licença é um atributo ali do poder de polícia, na fase de consentimento, mas a licença é um ato vinculado. Uma vez estabelecido todos aqueles requisitos, você tem que entregar, você tem aquela licença. Fiscalização é ato vinculado, que existe. A fiscalização é ato vinculado. Por que eu estou falando que existe uma discricionariedade na fiscalização? É obrigado a fiscalizar, então é vinculado. Não pode deixar de fiscalizar. Mas existe uma discricionariedade. Como? Quais são os meios que ele vai utilizar? Se ele não consegue fiscalizar todo mundo por amostragem. Então existe ele tem que fiscalizar, mas existe uma discricionariedade aí de como ele vai fiscalizar, tá? Coercibilidade, ou seja, impor a sua vontade por seus próprios atos. O poder de polícia ele é coercitivo, ele impõe a sua vontade. Quando ele vai lá e multa, ele não pergunta se você, você aceita que eu te multe? Não, é coercitivo. Ele vai lá e multou e acabou. Independente de consentimento do particular. O particular, ele não tem que autorizar. Então é isso, é ordem de polícia. Tá lá a multa, é multa, acabou. Independente de aceitar ou não. E a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é a prerrogativa do executar diretamente suas decisões, inclusive com o uso da força, independente de autorização judicial. A gente já falou e eu dei os mesmos exemplos. Exemplo de um reboque, num carro, vai lá e pega, ele vai lá e resolve o problema. Ele pode executar. Porque na outra aula a gente falou, né? Princípio da legalidade, a gente presunção de que tudo isso é legal e assim vai. Isso tudo aqui, ó. Todos os atos de poder de polícia têm coercibilidade e autoexecutoriedade? Todos os atos de polícia vão ter isso? Não, né?
só vai ter coercibilidade quando ela impõe uma obrigação. Então, independente dele querer ou não, ela está impondo, aí sim, é o ato coercitivo. E a autoexecutoriedade tem que ter previsão legal ou é uma situação de urgência. Aí ele está podendo fazer isso. A gente vai ver aqui, ó, que aqui ele cria uma obrigação, aqui ele executa. Ali ele criou uma obrigação do cara ter que pagar aquela multa e foi coercitivo. Aqui ele está executando, ele foi lá e guinchou um carro, certo? Aqui ele não precisa de autorização judicial para isso, ele pode fazer, e aqui ele não precisa de autorização do particular, ele impõe a vontade dele. Lógico que aqui ele não precisa de autorização judicial, mas uma vez que o particular prove que aquilo ali foi feito de forma errada, ele vai poder recorrer ao judiciário, a gente já falou disso também. E é isso aí, galera. E aí a gente chegou ao fim aqui dessa. Deu problema aqui, enfim. A gente chegou ao fim dessa aula. Ela foi bem maior do que as outras, bastante informação. Essa aqui tá bem legal. Não deixa de ir no link que eu vou postar aí para vocês poderem assistir aula 1, 2 e 3, para poder ficar nivelado, para poder ficar em dia, para poder ficar legal. Não deixe de fazer os exercícios que tem lá, não deixe de fazer os exercícios que o Jonatas coloca. Isso é importante até para ficar lembrando, para exercitar. Geralmente no meu plano eu estou colocando 5 exercícios, 5 questões. O Jonathan aí coloca mais, então vocês têm bastante questões. Essa aula foi bem grande, tem bastante conteúdo, talvez eu coloque 10. Vamos ver. Não deixe de clicar, vai lá, assiste. Muito obrigado por todo mundo estar aqui até agora. Muito obrigado pelos elogios que eu tenho recebido. E vamos com tudo, vamos nessa. Tamo junto. Independente de qualquer coisa lá, as aulas de administrativo vão estar vindo para cá, tá bom? Só vai deixar de estar passando aí se vocês não quiserem. De minha parte, vai ser liberado para que vocês assistam. Lógico, dentro do horário que o Jonathan estabelecer aí para vocês, tá bom? Quer ela gravada, quer ficar revisando, vão para lá e a gente vai ver como é que vai fazer isso aí direito, mas o negócio é ajudar. Boa noite.